Boa tarde, senhoras e senhores, ou boa noite ou bom dia, tanto faz a hora que você está assistindo. Hoje estamos com a melhor de todas, Lua Ferrari, a cara feminina da dieta carnívora. Hoje a gente vai ter um podcast sensacional conversando sobre atleticismo, performance, numa dieta baixa em carboidrato, numa dieta carnívora. Lua tem a própria experiência pessoal dela, eu também tenho. A gente vai analisar também alguns estudos, a gente vai falar sobre muita coisa que está acontecendo atualmente também e vai quebrar alguns paradigmas. Lua, bem-vinda. Obrigada, Antônio, por esse convite, meu conterrâneo aqui. É sempre um prazer imenso, né, estar aqui com ele na mesa carnívora conversando sobre a dieta carnívora, sobre comida de verdade, sobre dietas baixas em carboidrato, quebrando muitos mitos da nutrição, saindo realmente ali fora da caixinha do mundo que a gente vive hoje. Então, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. E vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Não só quebrando os mitos, né, Lua, mas também mostrando na prática, botando a pele em jogo. Com certeza. E provando por A mais B que, pessoalmente, a gente está tendo um resultado. E que o que a gente vai analisar hoje vai ser super legal também, porque muita gente não tem acesso a esses estudos Sim. lá dos Estados Unidos e não sabe muito bem do que está acontecendo, justamente pela falta da língua ou pela falta da informação que está chegando na pessoa. Antes da gente começar, eu queria te dar um presente. Presente? Exato. O canal agora fez uma parceria com a Wonderlev. Você deve conhecer essa marca de caldo de ossos. Sim. Porém, eles acabaram de lançar uma gordura bovina, sebo bovino para cozinhar. Nossa, que legal! Olha aqui. Olha aqui que legal. Ó, Lua. Show! Wonder Fat. Gente, isso aqui dura muito, porque a gente não precisa usar muito, a gente precisa pouquinho e já dá, assim, o tchan na comida, entendeu? De saúde, de nutrição, de sabor maravilhoso. Obrigada. Eu tô com os caldos de ossos lá da Wonderlev para experimentar, eles mandaram para mim. E em breve também, lá no meu canal, eu vou compartilhar com vocês minha experiência com eles. Mas, muito obrigada. Eu já testei essa gordura bovina, é super gostosa e não deixa... Eu já testei algumas americanas também. Essas americanas sempre deixam a comida com gosto mais forte e essa aí deixa a comida com gosto sensacional, não deixa aquele ranço na boca. Perfeito. E é muito boa para cozinhar e você consegue ver que é de boa qualidade porque Perfeito. fica... num estado mais sólido quando está Sim. numa temperatura ambiente versus mais líquido. Isso. E é importante falar, gente, quando o caldo de osso e quando o sebo ele está nesse formato aqui, mais solidificado, significa que é de boa qualidade. Uhum. A gente pega alguns caldos que estão sendo vendidos por aí. É caldo de osso, tá lá no mercado, numa caixinha, tipo aquelas caixas de leite, líquido. Aquilo ali não é um caldo de osso. É um caldo de sopa, sei lá, entendeu? É água com vinagre. É, tipo assim, gente, não caiam nessa. Um bom caldo de osso, ele vai ficar nessa consistência aqui. E aí, quando você coloca para esquentar, ele fica líquido, você bebe. Então, a mesma coisa o sebo, tá? Deixar aqui essa dica para vocês. Então, vamos deixar aqui, fazendo ali O marketing. Aí você fala o que você acha para mim. Eu adoraria seu feedback. Sim. E eu acho que isso é um game changer pro público brasileiro, que lá nos Estados Unidos já é muito popular a gordura bovina e aqui não. Perfeito. E aqui o pessoal fica, Lua, mas assim, eu vou cozinhar com o quê? Eu falo, com a gordura da carne. Mas realmente difícil de achar, né? Então, a gente já tem uma empresa aqui no Brasil com essa disponibilidade aí para vocês. Ok, vamos para cima. Tá bom de marketing. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Eu queria começar, Lua, falando sobre a nossa experiência pessoal com a dieta carnívora e com performance, seja em esporte, seja na academia. Vamos começar com você. Gente, pra quem não sabe, eu já fui malhar com a Lua um dia lá nos Estados Unidos. Essa mulher é uma máquina. A gente foi malhar perna, eu nem consegui andar no outro dia. Na verdade, eu consegui, porque a recuperação muscular é boa aqui na dieta carnívora, né? Mas foi difícil. Eu desci a escada assim, segurando na parte do lado, como é que se chama? No corrimão. No corrimão, tava difícil. E a Lua, rapaz, outro nível. Lua, conta pra gente como é a diferença na sua performance antes da dieta carnívora e depois. Eu sempre gostei de esporte, né? Então, desde os meus 15 anos, eu até estava falando com minha mãe esses dias, eu falei, eu te agradeço por você ter colocado o esporte, a atividade física, né, na minha vida.
desde os 15 anos. Então, aí são 25 anos, gente. Eu tenho 40 agora. São 25 anos ali fazendo atividade física. Amo musculação, graças a Deus, né? Porque tem gente que faz musculação obrigado. Mas mesmo obrigado, vai e faça, entendeu? Porque o músculo é o órgão da longevidade. 100%. Mas assim, eu sempre treinei com a dieta padrão, né? A dieta que o pessoal faz, com muito carboidrato, com pré-treino, intratreino, pós-treino, aquelas coisas de bater a coqueteleira correndo, saindo da academia. Eu já tive essa fase, né? Eu já fiz corridas, eu praticava corridas de rua, já fiz meia maratona, com os gelzinhos de carboidrato também, intratreino, para poder performar melhor, digamos assim, né? E quando eu comecei a fazer a dieta low carb, eu continuei meus treinos e fui me adaptando. Então, o corpo ele vai se adaptando a outro tipo de energia, que não o carboidrato. A cetogênica, menos carboidrato ainda, e aí mais performance. Eu fui, né, ganhando com a dieta cetogênica, e aí foram quebrando vários paradigmas da minha cabeça. Como é que pode? Eu lembro da primeira vez que quando eu comecei a fazer dieta cetogênica, que eu cheguei na academia, eu falei, eu vou diminuir todos os meus pesos. Eu sempre peguei peso assim direitinho. Eu não pego, não sou crossfiteira, não pego pesos, né, extremos, porque eu não sou atleta, nada disso. Mas pego o peso certinho, assim, né, para o meu nível comparado. Lua pega peso pra caramba, gente. Ela tá sendo modesta, tá? E eu lembro que eu falei, eu vou pegar e vou reduzir tudo pela metade. Porque eu estava experimentando a cetogênica em mim, né, eu queria ver como é que ia ficar. E aí eu fiz ali o treino, pegando tudo metade, falei, tá tudo leve, né? Aí fiquei ali a semana inteira treinando levinho. Depois eu falei, não, o negócio funciona, já estou adaptada, porque eu já vim de uma dieta low carb, então eu já estava com o meu corpo, ele já tinha o entendimento de usar mais gordura como fonte de energia. E aí eu comecei a fazer vários testes, então eu coloquei Libre para ver como é que ficava a minha glicemia e comprei o aparelhinho para medir a cetose, porque eu queria entender o que eu lia. Eu lia nos estudos, olha, na falta do carboidrato, você vai ser conduzida com a gordura. A gordura vai ser transformada em uma energia potente para o seu corpo, que se chama corpos cetônicos, e você vai performar assim. E aí eu ia lá, media meus corpos cetônicos e realmente eu estava ali produzindo os corpos cetônicos e com a minha energia para treinar. Isso foi quanto tempo depois que você começou uma dieta cetogênica carnívora, mais ou menos? Isso foi logo, porque eu fiz por 3 anos uma dieta low carb e aí talvez um mês depois da cetogênica eu já estava bem adaptada. Então você já estava adaptada, isso é uma boa ressalva para fazer, porque muita gente pensa que fazer uma dieta carnívora e você vai performar um dia depois, 2 dias depois. Não Exato. vai, E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas desculpa, continua. E aí, depois de 7, 8 meses de dieta cetogênica, acho que foi menos, 6 meses de dieta cetogênica, eu comecei a carnívora. Aí eu falei, agora eu já tinha, né? Entendia o processo fisiológico e bioquímico dos corpos cetônicos. E eu falava, não, vamos lá, vamos para a dieta carnívora. Minha preocupação não era o treino sem carboidrato, minha preocupação era se realmente vai conseguir viver só com carne, né? Vai faltar nutriente, a vitamina C, todas aquelas dúvidas que a gente tem no início da dieta carnívora. Mas de treino eu sabia que ia dar certo. Então eu já continuei lá meus treinos sem reduzir, como eu fiz quando eu passei da low carb para cetogênica, eu reduzi os pesos na academia. Da cetogênica para carnívora, meu corpo já estava extremamente adaptado, então vida que segue. E aí é só alegria. E você viu que seus pesos aumentaram na academia depois disso? Aumentam, eu faço muita bicep, eu tenho um treino, gente, de 80 a 90 minutos de musculação, né? Meu treino não é leve, como você falou, meu treino não é leve, é extenso. Não é. Eu ainda faço cardio todos os dias, então recuperação muscular, a gente não sente aquela dor, sabe aquela dor que quando você muda o treino, meu professor tem um personal, ele faz a periodização, então quando a gente troca o treino, atinge outras partes do músculo que está sendo trabalhado. Então, geralmente, numa dieta convencional, geralmente eu ficava assim, nossa, não estou conseguindo levantar, quando eu sento meu bumbum dói, não estou conseguindo andar, está doendo tudo, dói aqui. E quando a gente faz isso hoje na dieta carnívora, desde quando eu comecei, não tem isso. Não tem isso.
Eu sinto até que aquele músculo que não era trabalhado foi trabalhado, mas dor de mancar, de andar, não De existe. impossibilitar você de fazer algo, né? Porque isso tem uma explicação. Corpos cetônicos, eles são anti-inflamatórios naturais do corpo. Então, por mais que a gente inflame o músculo durante a musculação, a gente tem uma inflamação, né? A gente gera uma inflamação. Em contraponto, eu tenho os corpos cetônicos fazendo a anti-inflamação. E você não está se inflamando extra com óleos vegetais, por exemplo? Açúcares, sim. Açúcares e coisas do tipo. Doce de leite pós-treino ou pré-treino, como a gente está vendo aí, né? Rapaz, isso me dá muito medo, sabia, Lua? Isso da cultura estar empurrando comidas extremamente super palatáveis e extremamente tóxicas para o corpo humano, como a Coca-Cola. Bora botar um macarrão aí dentro também, bora botar biscoito recheado. Sim. Antes do treino e durante a corrida também, para com que você consiga, teoricamente, performar melhor. Eu lembro que quando eu corria, nessas dietas convencionais, que eu fui para um nutricionista para ganhar performance, né? Eu estava num clube de corrida. Eu lembro que ele falava assim, nas suas provas, nos seus treinos de longa distância, um dia antes você vai num restaurante italiano com seu marido, comer um belo prato de macarronada. E aí no outro dia você vai ter esse glicogênio maravilhoso para correr. E era assim, eu ia, sabe? Eu ia lá, comia meu macarrão para no dia seguinte fazer a corrida. E aí um ponto de atenção é o seguinte: muitas vezes, gente, esses nutricionistas esportivos, não vou generalizar, né? Porque acredito que tem excelentes profissionais, eles vão mais no padrão de dieta. Então, assim, a pessoa, como essa, você corre o quê? Você treina o quê? Você treina isso, que horas, está horário, e aí ele faz aquela dieta do pré-treino, do pós-treino, do intratreino e do dia. Mas ele não pergunta, você tem resistência à insulina? Deixa eu ver seus exames. Você é uma pessoa que pode comer essa quantidade toda de carboidrato, independente do seu treino. Você pode comer essa quantidade de carboidrato, né? Você pode comer isso pré-treino, intratreino, pós-treino. Isso é algo que vai ser saudável, porque antes da gente pensar na performance, a gente tem que pensar na saúde. E venhamos e convenhamos que a população hoje está obesa, com sobrepeso e resistente à insulina. Metabolicamente doente. Metabolicamente doente. Então, não importa se a pessoa treina. Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta, como magnésio e glicina, e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. Eu tenho que primeiro curar aquela pessoa. Preciso fazer com que aquela pessoa se torne saudável. E eu não vou deixar ela saudável mandando ela comer um pote de doce de leite ou doce de leite no pão para fazer um treino de musculação. Que loucura é essa? Porque tem pouca caloria, né, Lua? Que loucura é essa? Entendeu? E isso é uma prática bem comum e eu vejo também muitas pessoas, inclusive amigos meus, que adoram correr. E um dia antes eles enchem o prato de macarrão, Coca-Cola, e depois eles falam, vou no banheiro umas 3 vezes e amanhã eu vou correr. E tá tranquilo. Pra mim isso é um absurdo, né? Sim. E isso é um dogma lá desde os anos 1940, por aí, onde começaram a acontecer os primeiros estudos baixo em carboidrato versus alto em carboidrato, né? E o foco era o replenishing the glycogen stores on the muscle, que era repouso
stores de glicogênio Muscular. no músculo, que é o que, por exemplo, você falou agora, Sim. que o seu treinador falava para você que você precisava comer o macarrão antes de treinar, porque você vai ter muito glicogênio muscular para o dia da corrida. Sendo que existem hoje em dia estudos mostrando que quando você compara um grupo que é adaptado a queimar gordura como fonte de energia, não depois de 2 dias, mas depois de algumas semanas, de 6 a 12 até semanas, versus um grupo, e a gente vai ver daqui a pouco os estudos com mais detalhes, versus um grupo que tá high carb, né, bem alto em carboidrato, o glicogênio muscular é muito parecido durante exercícios de longa distância, de endurance, que foi os estudos que a gente vai até revisar hoje, 100 quilômetros e 300 minutos, se eu não me engano, na bike o outro. Mas isso aí é super interessante, né? E assim, aquele paradigma tradicional, né, do carboidrato ali como rei, a gente compartilhou um estudo do Tim Noakes, que ele fala sobre isso, né? Ele fez um estudo de 57 páginas, mais ou menos, 50 e poucas páginas, mostrando essa questão, né? Derrubando esse mito de que a gente precisa desse glicogênio, que a gente precisa, né? Que foi algo que foi puro reducionismo, né? De quem hoje prega isso. Porque, gente, o que acontece? Nos anos 60, fizeram uma biópsia do músculo, né? E aí viram nessa biópsia que o glicogênio do músculo estava baixo, né? E aí qual foi o problema? O problema é que era a falta... Aí ele falou assim, bom, o problema aqui é que a falta do glicogênio muscular leva à fadiga. Só que ninguém considerou que não é o glicogênio no músculo que causa fadiga. É a glicose no cérebro que causa fadiga, né? Então, por exemplo... A falta de glicose, né? A falta de glicose. Então, assim, você tem uma hipoglicemia, o cérebro ele entra em alerta. Opa, vamos parar aí um pouquinho porque você está com pouca glicose, né? Então, o que acontece no organismo adaptado como o meu? Se eu vou lá e corro, faço uma corrida de 14 quilômetros, como eu fiz recentemente, sem carboidrato, em jejum, minha última refeição foi 6, 7 horas da noite do dia anterior, que foi com proteína e gordura. Eu fui lá, fiz minha corrida... Não precisei de gelzinho para melhorar, né, no meio do treino, não precisei de nada disso. Tive uma corrida estável praticamente o percurso todo. O meu corpo, por que eu não fadiguei? Por que eu não precisei, na metade do caminho, de um gelzinho para continuar a minha corrida? Porque o meu corpo ele é adaptado a usar a gordura como fonte de energia. Então, a glicose, meu fígado está ali jogando a glicose, meu cérebro está usando, porque ele precisa da glicose, e os corpos cetônicos estão fazendo a atividade que ele precisa fazer no meu corpo, dessa energia extremamente estável, né? É diferente de uma pessoa realmente que eu sofri muitos ataques. Quando eu fiz esse post, foram muitos ataques, foram nutricionistas pegando meu post, dizendo, aí, você fez um pace horrível, por isso que você treinou, por isso que você fez um pace horrível, porque você está ali com pouco carboidrato, não usa gelzinho, né? Isso atingiu muita gente. Eu não preciso do carboidrato, gente, para manter uma corrida. E a maioria das pessoas, como não são adaptadas e precisam da glicose, no meio de uma corrida de 10, 12, 14 quilômetros, precisam repor esse glicogênio. Por quê? Porque o corpo dessas pessoas... Elas vão fadigar porque vai ter um pouco de hipoglicemia se elas forem em jejum. Elas não estão adaptadas a usar essa energia que a gente consegue através da oxidação da gordura em corpos cetônicos para manter a corrida estável. E 14 quilômetros não dá tanto tempo assim, dá 1h30 mais ou menos, né? 1h20, eu acho, 1h20 e poucos. É isso. O Tim Noakes ainda continua fazendo estudos sobre isso, porque, por exemplo, esse estudo que a gente conversou agora não é um randomized control trial, é basicamente um artigo dele, né, comentando sobre vários outros estudos, sobre o problema dos estudos antigos e sobre como os novos estudos de outras pessoas estão quebrando esse paradigma, né? E o Tim Noakes, ele tá fazendo outros estudos hoje em dia para ver realmente como é uma diferença em provas de endurance. Sim. E
Eu, obviamente, vejo muitos podcasts dele, eu, obviamente, leio muito sobre o trabalho dele, e teve um estudo que ele postou há 6 meses atrás, se eu não me engano, mais ou menos, foi nesse ano ainda, onde ele estava tentando ver qual era a melhora da performance depois de exercícios de mais de 2 horas, né? E, realmente, para pessoas adaptadas a queimar gordura como fonte de energia, que já estavam numa dieta cetogênica há mais tempo do que o outro grupo que usa carboidrato, ele percebeu que 10 gramas de glicose com água poderiam aumentar a performance em mais ou menos 20%, se eu não me engano, depois de 2 horas de exercício. Ou seja, é bem específico, né? E não é pizza, não é Sim. coca antes que vai melhorar a performance da pessoa. Perfeito. Numa prova mais longa. Então, o trabalho do Tim Noakes é super interessante. E para quem não conhece o Tim Noakes, ele, há 20 anos atrás, era um dos maiores defensores de uma estratégia alta em carboidratos. Sim, Você sabia disso, Lua? sabia. Ele percebeu que, depois de um tempo que ele mesmo estava ficando diabético, utilizando as estratégias dele, e falou: não, se eu tô ficando diabético e eu tô seguindo o que eu tô falando, imagine meus pacientes. Então, ele mudou esse paradigma dele e hoje em dia ele é um dos maiores, né, pesquisadores sobre uma dieta low carb para a performance atlética. Porque hoje, gente, a gente vem de uma faculdade de nutrição que os nutricionistas, principalmente que seguem mais a área esportiva, eles focam no músculo, né? Só. Eles não focam no cérebro. Eles não vão para essa rota. Então, aí começa todo o processo dessa questão de ter o glicogênio, né? Ter o glicogênio muscular. Eu lembro que um influenciador de grande nome, uma certa vez, falou muito mal da dieta cetogênica, falou que dieta cetogênica a gente não constrói músculo, que, enfim, até que causa resistência à insulina, ele falou, né? E eu lembro que na época a comunidade toda, né, eu, Medeiros, uma galera, todo mundo indignada porque ele tinha um alcance grande e a forma que ele falou realmente foi uma forma totalmente contra a ciência, né, sobre a fisiologia e sobre a bioquímica. E aí eu lembro que Medeiros colocou um vídeo dele falando isso, né, que não construía músculo, e Medeiros lá com todos os músculos dele. Aí ele postou treinando. Eu lembro que eu também coloquei um vídeo fazendo uma atividade física, uma musculação, e mostrando os meus músculos. E eu lembro que ele comentou no meu vídeo e ele falou assim: a tia aí, me chamou até de tia, gente. Eu tava com 38 anos e a tia aí, olha lá como tá. Ele falou que meus músculos estavam aparecendo por conta da luz da academia, que não era meu músculo ali. Né? E muita gente fala: porque você vai comparar uma pessoa que come carboidrato, o músculo de uma pessoa que come carboidrato da pessoa que não come carboidrato é diferente. É diferente, porque nós não estamos inchados, a gente não está com o músculo inchado, ali é nosso músculo real oficial, sem muito glicogênio, sem excesso de glicogênio, né? Então a gente está com o músculo perfeito ali, tem o glicogênio, obviamente, feito basicamente pelo processo realmente fisiológico do nosso corpo, com o que a gente come, mas não é inchado, sabe, Antônio? A gente não fica marombado, inchado, a gente fica com o músculo, poxa, bonito, aparente, bonito, entendeu? Exatamente, e para mim faz total sentido lógico isso, né? Porque a gente tá... O que constrói músculo? Você como nutricionista, você estudou isso na faculdade de nutrição. Vão dizer que é carboidrato, tá? Mas assim, quando você vai estudar, músculo se constrói com quantidade de proteína certa, treino certo para isso, para a hipertrofia, descanso correto, a gente precisa descansar o músculo para ele crescer, então é no descanso, inclusive, que ele cresce, hidratação e redução de estresse. Em nenhum momento o carboidrato entra nessa conta, né? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, uma coisa até que eu já parei para pesquisar, né, é que os bodybuilders antigamente comiam muito menos carboidrato do que eles comem hoje em dia. A dieta de Arnold Schwarzenegger, por exemplo, era muito, muito baseada heavily em produtos animais. Faltou só uma coisa a falar. Energia, tá, gente? A gente precisa de energia. Né?
para a construção do músculo. Então, a pessoa que faz um déficit calórico, né? Por mais que ela coma ali proteína, ela come proteína, ela treina certo, ela hidrata, ela descansa, ela tem redução de estresse, ela gerencia bem essa redução de estresse, mas ela come pouco, ela não vai ter substrato para construir nada, né? Uhum. Então, a gente também não pode esquecer da energia. Só que para essa galera, é a energia do carboidrato, glicogênio muscular e tudo mais. Exato. E quando você para analisar os fatos, o carboidrato não entra na equação. Não E entra isso na sempre bate na minha cabeça quando alguém pergunta isso pra mim. Pô, como é que você vai construir músculo sem carboidrato? A primeira pergunta que eu faço pra pessoa é: o que é que constrói músculo? Será que é realmente o carboidrato? É o que eu bato na tecla. No início da faculdade, a gente aprende que carboidratos não são essenciais para a vida humana. Não são essenciais. O nosso corpo ele tem a capacidade de produzir toda a glicose que a gente precisa para viver. Ele produz além até. O fígado ele faz o processo de gliconeogênese maravilhosamente bem. Então, assim, não é trabalho. Muita gente até fala assim, Lua, mas se eu deixar meu fígado fazer a glicose que eu preciso no dia, eu vou sobrecarregar o meu fígado. Não, o fígado adora fazer isso. E olha que natural. interessante, ele faz sob demanda. Ou seja, quando você come o carboidrato, você tem que acertar que você vai comer a quantidade da glicose, do carboidrato que você precisa ali para gastar, né? Para ficar elas por elas. Você tem que acertar uma conta matemática que fisiologicamente é impossível você acertar. Porque o corpo humano é muito complexo. Demais. Né? Não se reduz a uma conta matemática. E quando você deixa o seu corpo, que tem a capacidade de produzir toda a glicose que você precisa, e ele faz isso sob demanda, olha que maravilha. Quem diria que nosso corpo ia ter um processo que se desenvolveu por milhões e milhões de anos de evolução para deixar a gente com a maior chance de sobreviver, né? Pois E de viver bem e de prosperar. E é interessante que quando você tem um corpo, Antônio, adaptado, que eu falo assim, quando a gente tem flexibilidade metabólica, né? Eu tenho flexibilidade metabólica, você tem flexibilidade metabólica. O que é isso? A gente consegue funcionar com as duas formas muito bem, de tanto gordura como carboidrato. Nós somos flexíveis, nós somos sensíveis à insulina demais, né? Então, só que a gente funciona mais à base de gordura, porque a nossa alimentação carnívora é assim. Mas se a gente pegar um carboidrato para funcionar com ele, ele vai funcionar. Somos sensíveis demais à insulina. E eu lembro que nos meus treinos, né, na academia, eu fazendo todos os meus... leio os estudos e vou lá e aplico em mim. Era interessante quando eu fiz um jejum uma vez de 5 dias. E aí eu falei, eu vou treinar todos os dias normal. Eu falei para o meu personal. Ele falou, Lua, ele ficou inseguro. Eu falei, não fique inseguro. Aí eu coloquei o Libre, né, que mede ali a glicose contínua 24 horas, e levava o medidor da cetose para o treino também. Então, eu chegava lá na academia com muita cetose e, vai lá, no terceiro dia de jejum, muita cetose, muitos corpos cetônicos e glicemia baixa, né? Sem sintoma de hipoglicemia, porque quem estava me sustentando eram os corpos cetônicos. Durante o treinamento intenso de musculação, minha glicose aumentava. Subia. E é tipo assim, quem olhasse falava assim, é uma glicose de diabético, tipo 160, 150, durante o meu treinamento forte ali. Então, ou seja, meu fígado jogando ali a glicose que eu precisava. Isso é muito interessante. E aí, quando eu media os corpos cetônicos, a cetose caía. Porque, assim, glicose alta, cetose baixa. E aí, logo depois, eu media novamente para ver em quanto tempo meus corpos cetônicos voltariam. Uau! 2 horas depois, começava a curva a aumentar os corpos cetônicos e diminuir a glicose. Então, em 2 horas depois do treino, eu já estava com corpos cetônicos novamente altos e a glicose baixa. Nossa, isso é muito interessante. Maravilhoso, né? Demais. Maravilhoso. E tem até um vídeo do Medeiros, enquanto ele estava fazendo o Ultraman, né? 3 dias, dieta carnívora e jejum. Diz, o cara é um monstro, diga-se de passagem, né? Mas tem uma hora no final do segundo do primeiro dia que a Letícia, que é a nutricionista do Medeiros, vai lá e mede a glicose dele. A glicose dele tá, sei lá, 90, assim, 80, 86, 90. Sendo que ele tá 2 dias de jejum, correndo uma prova a longa distância. Em tese era pra ele estar, pela maioria das pessoas... Hipoglicêmico total, né? morto, deitado na cama, sem conseguir se mexer, né? Pois é.
E ele não só não estava assim, como ele completou o terceiro dia a prova e ganhou a categoria dele, né? De 54. E de 54 anos. Então, essa é uma das coisas que as pessoas te criticaram. Ah, você tá fazendo 14 quilômetros com 1h30 e você seria melhor com carbo. Gente, é sempre uma comparação. Eu sempre gosto de falar assim, velho, é uma comparação de você contra você mesma. Com certeza. Não tem como comparar a Lua com o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Com certeza. E outra coisa, talvez se fosse o meu intuito ser atleta, não, vou ser atleta, e eu treinar para isso, e eu me dedicar para isso, eu vou fazer, e cada vez mais eu tenho certeza que eu vou performar. E seu treino, o seu tempo foi ótimo, diga-se de passagem. Sem correr, eu comecei a correr, tem o quê? 60 dias que eu comecei a correr 3 vezes na semana, tipo, pouquinho. Como é cardio. Eu falo que minha corrida é cardio, né? Então, não tem essa comparação, né? A gente comparar com a gente mesmo e ao invés dessas pessoas falarem, nossa, que legal, né? Que interessante. Poxa, ela fez uma corrida de 14 quilômetros num pace razoável, 6 ponto alguma coisa que eu fiz. Uma mulher, 40 anos, né, que não come carboidrato há 4 anos. Poxa, sem treino direito. Que legal. Sem treinar, tem 2 meses que ela come. O contexto, pegar o contexto e assim, não quero nem aplausos, mas assim, parar para refletir. Poxa, que legal que existe essa via também. Que legal que existe essa né, esse outro lado. Né? Que deixa eu pesquisar mais sobre isso. Deixa eu olhar mais sobre... Né? Deixa eu colocar meus olhos aqui para isso também. O mundo né, tem tanta coisa para a gente aprender. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. Nós temos as bioindividualidades. Então, eu não entendo esses ataques, né? Eu não entendo esses... Eu não sei se é por causa do Brasil, do povo brasileiro que é assim. Eu moro nos Estados Unidos há mais de 10 anos, né? Então, é uma diferença total em termos de cultura. Sim. E aqui no Brasil, por exemplo, quando eu ligo a TV... eu já consigo ver que é só notícia ruim, só notícia ruim. Não tem nada de produtivo na TV. Pô, empresário de 20 anos constrói um negócio que faturou 20 milhões de reais no ano. Pô, super legal, deixa eu aprender mais sobre esse cara. Não, é sempre alguma coisa ruim que está acontecendo. Então, eu não sei se é coisa da sociedade ou se são daquelas pessoas. Porque as pessoas inteligentes que eu conheço, as pessoas que eu gosto de ter conversas, são pessoas que sempre estão querendo aprender mais, independente se vai a favor ou contra o que eles pensam que é certo ou errado. Então... Com certeza, é sobre postura, gente. Eu estava falando esses dias, por exemplo, às vezes alguém chega, vê um conteúdo de um outro profissional e fala assim, Antônio, ô Lu, eu vi um profissional falando que a aveia é muito bom para a saúde, que a aveia faz isso, é boa para o colesterol, que a aveia é boa para o intestino, que vai melhorar meu problema intestinal, que é bom para a pele, que enfim, que a aveia é um carboidrato maravilhoso. O que é que você acha? Aí me manda um vídeo da pessoa. Aí eu falo, tá, você quer saber a minha opinião sobre aveia? Tudo bem. Aí eu vou lá e gravo um vídeo para o meu canal com a minha percepção, os meus estudos sobre a aveia, sem citar o profissional que defende a aveia, entendeu? Uhum. E aí, vida que segue. Simples assim. Entendeu? A gente falou da sua performance com a dieta carnívora. A minha foi muito parecido também. Uhum. Eu sempre fui atleta, para quem não sabe, né? Eu sempre joguei em alto nível futebol desde 13 anos, né? Então, eu sempre fui bem magro e eu sempre joguei jogos bem difíceis, né? Já viajei para Espanha, para Portugal, para Argentina para jogar futebol. Vários amigos meus hoje em dia já são profissionais de futebol aqui no Brasil, tem em todo lugar do mundo. E uma coisa que sempre foi um fato, para entrar no jogo, sempre demorava muito tempo para eu pegar aquele ritmo, porque meu corpo estava frio e eu estava introspectivo e eu ficava muito nervoso antes do jogo. E durante o jogo, pegava legal. No intervalo, quando eu parava de jogar, nossa, parecia que eu tinha que recomeçar tudo de novo, que tudo desacelerava, ia para baixo. E... eu tinha que tomar alguma água com sabe, aqueles energéticos, não, Gatorade, né? Água com açúcar, basicamente. E aí eu voltava pro segundo tempo, demorava de novo, né? Todo treino que eu fazia era empurrando até eu entrar
naquele foco assim, que é depois de 30 minutos de treino, que você entra no foco aí, tudo é legal. Parou o treino, tem que recomeçar tudo de novo, né? Dificuldade para acordar de manhã, dificuldade para seguir os treinos por mim mesmo, eu sempre tive isso, né? Depois que eu parei de jogar futebol, eu, obviamente, fiquei com 110 quilos, porque meus hábitos alimentares eram horríveis. E depois que eu voltei depois que eu entrei na dieta carnívora, não só eu dei uma secada intensa, rápido, como a minha capacidade de focar durante o exercício, minha capacidade de ir além, de estar correndo por 1h30, 2 horas e estar em jejum. Energia estável. Com energia estável. Eu falei, velho, o que é isso? Será que todo mundo se sentia assim antes? Até nos Estados Unidos, teve uma vez que a gente estava na final do campeonato estadual e lá os jogos são 45 minutos e o tempo pausa. Ou seja, o jogo de futebol, o tempo continua rolando, eles jogam o quê? 45? Jogam 60 minutos no máximo. 30 minutos a bola tá parada ou algo do tipo. Vamos dizer 70-20 aí. Lá nos Estados Unidos para. E o jogo começou 11 da tarde, mais ou menos. A gente deu 3-0. Os caras empataram 3-3 no último minuto. Prorrogação, 15 minutos, o tempo parando. Lua, nessa hora, eu já tava vendo estrela. Eu não aguentava mais jogar, eu não aguentava mais correr, eu comi coisa. Eu tava assim, imponente, porque eu não almocei, porque o jogo foi 11 horas. E depois desse dia que eu percebi realmente a importância de um metabolismo que queima gordura ao invés de carboidrato. Obviamente, olhando de volta para esse dia. É como se fosse, eu explico assim, a sensação é que parece que quando você usa o carboidrato, né, para performance, você está ali com uma usina de energia que ela não é tão limpa. Aquela usina, ela está gerando uma energia meio, sabe? Ela não é limpa, ela não é estável. Ela tem um pico, né? E ela tem quedas. Tanto que nas provas de longa distância, nas provas mais difíceis, você precisa colocar mais carboidrato, porque cai. Né? É igual um paciente que come muito carboidrato e ele fica com aquela montanha-russa de picos e quedas de glicose no sangue durante o dia. É igualzinho, né? E quando você faz esporte com gordura, com o corpo certo adaptado, que tem essa capacidade de usar a gordura como fonte de energia, é uma usina limpa, é uma usina estável. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença. É uma grande diferença. Mudou a minha vida completamente. E uma outra coisa interessante é que toda vez que eu corro, gente, eu não bebo água. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer meus 10 quilômetros há talvez um mês atrás, talvez 45, né? Uns 45 dias atrás que eu comecei a fazer 10 quilômetros de corrida, aí eu fui correr com uma amiga. Ela falou, você não vai levar nada para beber água durante o percurso? Tome aqui minha garrafinha, eu tenho uma garrafinha aqui para você levar. Eu falei, não, eu não consigo. Ou seja, não é porque eu não consigo, é porque eu não tenho necessidade. Geralmente quem come muito carboidrato tem muita necessidade da água, né? Porque a cada grama de glicose você tem que segurar a água. Então, eu não tenho carboidrato. Então, eu faço minha corrida, Antônio, 10 quilômetros, 14 quilômetros, 6 quilômetros. O que for, eu não bebo água durante a corrida. Eu não consigo. Eu não tenho sede, eu não tenho essa vontade. Eu acho que você é um ponto fora da curva, que até quando a gente malhou junto, você nem bebeu água durante aquele treino de perna. Depois, e nem é depois imediatamente, tá? É depois de um tempinho, assim, eu acabo, aí eu paro um pouquinho, aí depois, porque eu fico bem, né? A gente tem aquele enjoo natural do exercício mais intenso,
E aí me veio vontade de beber água, mas assim, zero água, gente, também. Zero hidratação. Uau! Não, isso aí, eu também, bem parecido. Quando eu corri, a primeira vez que eu corri 10 quilômetros, porque mesmo quando eu jogava futebol, eu odiava treinar. Eu odiava fazer físico. Fui correr 10 quilômetros com um amigo meu, um mês atrás, mais ou menos. No meio do percurso, ele comprou uma garrafa de água. Eu dei um golinho assim, cuspi e continuei. Só pra molhar a boca, né? Só pra molhar a boca. Né? No futebol a gente faz muito isso, só pra falar pro corpo que tá vindo água, mas você nem bebe pra não dar dor de facão. Não estamos dizendo aqui que hidratação não é importante, tá? Nós estamos hidratando o tempo inteiro, temos um corpo hidratado, mas não temos essa necessidade durante esses né, os treinos, assim. Talvez uma meia maratona tivesse essa necessidade de dar essa hidratada, mas até 14 quilômetros que eu já corri, eu não tive essa necessidade, não. Eu tenho até vontade de fazer uma meia maratona, sabe, Lô? Só pra fazer mesmo, em jejum. Bora fazer. Só com sal. Bora fazer. Vamos mesmo? Bora. Rapaz, eu vou mesmo, velho. Vamos treinar. Eu só tenho que treinar. E isso é uma das coisas interessantes, né? O treino é extremamente importante para performance, independente da dieta, né? Com certeza. Querem me comparar com a pessoa que faz corrida há 2 anos, que participa de clube de corrida, que faz estímulos de HIIT para poder melhorar a performance mesmo. Eu não faço nada disso, gente. Meu foco é musculação. Entendeu? Não me tire da minha musculação. Meu foco é 80 minutos, 70 minutos de musculação, às vezes 1h30 de musculação. Não me tire da minha musculação. O cardio, para mim, como eu falei, a liberação ali da minha endorfina, algo que eu gosto de fazer ali, mas nada... Quero melhorar nisso aqui, sabe? E o que eu tô achando que vai acontecer é que daqui a alguns anos vão ter muito mais atletas baixo carboidrato, cetogênico ou carnívoro nas redes sociais, postando mais e falando mais sobre as experiências deles. O Medeiros é um exemplo, né, incrível do que ele está fazendo. Ultraman, extremamente em jejum. Ele faz 100 km brincando em jejum também, já virou brincadeira para ele, né? Corrida de picula, assim, vou correr 100 km em jejum, tá tranquilo. Teve um americano também, não, ele não é americano, ele é talvez sul-africano ou inglês. O nome dele é Alex McDonald. Ele não é atleta nem nada, ele só queria provar por A mais B que você fazendo uma dieta cetogênica, você tem um estoque basicamente infinito, né, de energia no seu corpo que você pode utilizar. E aí ele decidiu simplesmente fazer 5 maratonas em 5 dias, em jejum. Tem o Robert também, né? O Keto Savage lá no Instagram, não sei se você acompanha ele também. Um atleta, um fisiculturista carnívoro, ou cetogênico, né? Cetogênico. Eu fiz um curso com ele, faz parte da mentoria dele. É assim, cetogênico, gente. Sem droga. Sem droga. No meu grupo tem 4 pessoas, eu não vou comentar nome, no meu grupo privado. 2 dessas pessoas são bodybuilders. Eles usam hormônios, porém, o que eles me falaram sobre a experiência dele com a dieta carnívora é que eles precisam usar menos hormônios do que eles usavam antes e se sentem infinitamente melhor, porque eles não se sentem inchados o tempo todo, letárgicos o tempo todo, inflamados o tempo todo pela alimentação. Tem um médico que tá quebrando todos os recordes dele no tiro de 200 metros. O médico tem 50 e poucos anos, 54 anos, tá quebrando todos os recordes dele. Então, sensacional. Tem um atleta da seleção de Taekwondo do Brasil, talvez, até no meu grupo privado, que começou a dieta carnívora e... Lua, ele tira uma foto assim da coxa dele e dá pra ver todas as veias, todo vascularizado. E ele é um atleta muito, mas muito, né, centrado no que ele quer, no objetivo dele. Então, eu acho que isso é muito legal sobre os atletas também. Eles sempre são bem centrados e focados e determinados a chegar no objetivo deles, que é uma performance melhor. Sim. E para eles, uma aderência na dieta carnívora cetogênica pode ser mais fácil, né? Sim, e assim, gente, a gente precisa diferenciar muito também, porque muita gente chega para mim quando vai para o consultório e fala, e se acha atleta, né? Existe uma diferença enorme. A grande maioria de vocês não são atletas. Não precisa ficar tomando uma Coca-Cola e Entende? pizza, né? Que doideira! Para correr 5 km. Que loucura! Entendeu? Vocês são pessoas normais que querem ter saúde, que querem treinar, que querem ganhar seus músculos, que querem... Assim, tem detalhes que, infelizmente, o fisiculturismo trouxe para pessoas
normais, É verdade. entendeu? E que isso confunde demais, isso atrapalha demais. Um básico, comer de 3 em 3 horas. Isso vem do fisiculturismo. É verdade. Nutrient time. Tem o nutrient time, pré-treino, intratreino, pós-treino. Isso vem do fisiculturismo. Mas nós não somos fisiculturistas, nós não somos atletas. Yes. Nós somos pessoas normais, que a gente vai ali, faz um treino, 1 hora na academia e volta para casa. This is true. E tem uma outra coisa. Quando a gente vai olhar, a gente também tem que ver o que aquela pessoa faz durante o dia. Muitas vezes o nutricionista não considera isso. Por exemplo, eu sou nutricionista. Meu trabalho é sentado o dia inteiro, atendendo, trabalhando, gravando, dando aula para os meus alunos do curso. Se a gente fosse olhar por uma ótica, eu sou sedentária. Uhum. Porque eu passo a maior parte do meu dia sentada. Eu treino 2, 3 horas por dia, mas o restante do meu dia, Antônio, é sentada. É sentada no trânsito para pegar o meu filho na escola, para voltar com o meu filho da escola, para levar o meu filho na escola. É sentada. Diferente do meu marido. Meu marido é cirurgião, ele trabalha em pé, operando. Uhum. Se movimentando. Diferente da menina que me ajuda em casa, que ela está ali. O trabalho dela é braçal, né? Arrumando a casa, fazendo a comida, limpando a casa. Tem essa diferença também que ninguém questiona. É verdade. Aí você vai lá e vai fazer uma dieta para uma pessoa comum que vive muito tempo sentada, é sedentário e com um pensamento de que aquela pessoa é atleta. Não é. Não precisa de pré-treino, pós-treino, não tá treino não, gente. É verdade. Entendeu? This is true. E uma coisa, primeiramente, isso é extremamente importante de ser dito. E ainda bem que você tocou nesse ponto, porque eu não vejo isso sendo falado nas redes sociais. Então, Pois é. perfeito. Por exemplo, Medeiros, ele é atleta. Existe todo um preparo mais específico para ele. A Letícia deve fazer estratégias pensadas ali, momento certo de entrar o eletrólito tal, momento certo de botar o sal, momento certo disso. Nós somos pessoas normais. Aí a pessoa fica, Lua, vem cá, na hora que eu for treinar, eu tenho que beber uma água com sal, e aí depois do treino eu tenho que beber mais uma água com sal, e aí eu tenho que... Não, Lua, mas é porque eu vi que o atleta tal usa sal durante o treino. Eu falo, pô, ele é atleta, cara. Você está indo na academia fazer um treino meia boca de 45, 50 minutos, entendeu? Meia boca comparada ao que ele faz. Exato. Entendeu? Então você não precisa. Yeah. Eu sempre levo minha vida muito leve em relação ao que eu tô fazendo. Se eu ver que eu preciso de algo a mais, eu vou lá e boto mais. Exatamente. Eu sempre vou salgar gosto aqui. Caramba, eu tô sentindo algum sintoma de sal baixo no meu de sódio baixo. Tipo, uma leve dor de cabeça, um leve cansaçozinho diferente do que eu sinto normalmente. Ok. Eu vou lá, boto o sal na mão, boto pra dentro, tranquilo. É simples assim. É sem seguir esses protocolos. Que é o atleta que segue. Especialmente na dieta carnívora. A dieta carnívora é justamente para tirar a preocupação da pessoa no quesito de se você tá fazendo a coisa certa ou não. Na verdade, eu nem falo dieta só carnívora, sabe, Antônio? Eu falo assim, para a gente viver, a gente precisa viver de forma intuitiva. Você tá com sede? Bebe água. Vai bater cota de água. 3 litros de água. Não, porque eu tenho que fazer o cálculo do músculo. É 35, não sei quantos ml, dividido por, não sei, multiplicado, portanto, para beber água. Aí fica um aplicativo apitando no celular. Beba água. Que loucura é essa? Também acho. Entendeu? Poxa, seu corpo vai dar sinal. Você tá com sede, você bebe água. Você tá com fome? Come. Não tá com fome? Ah, meio-dia agora, eu não tô com fome. Não come. É intuitivo. A vida é pra ser simples assim, É só Lua. pensar no bebê. O bebê, ele nasce e ele tem isso intuitivo. Ele tá com fome, ele chora. Aí a mãe dá o peito. Aí ele encheu, ele larga o peito. Entendeu? O bebê já nasce dizendo e ensinando pra gente. Se o bebê tá comendo a comida que ele deveria comer, Com certeza. que é biologicamente apropriada Pra ele, com né? a fisiologia Exato. do bebê. Exatamente. Porque se você der pro bebê fórmula, se você der pro bebê papinha, o bebê vai ficar com fome Vai. muito mais rápido. Vai. O bebê vai tender a comer muito mais. O bebê vai tender a soltar muito mais número 2, né? Com certeza. Vai ficar com muito mais dor de barriga. Então, isso foi até uma coisa que eu fui almoçar com um casal em São Paulo. E a mulher, o cara faz a dieta carnívora e a mulher é nutricionista e ela não acreditava na dieta carnívora. Até ela ter uma filha
E tudo que a filha... Toda hora que a filha comia, né, mamava no peito da mãe, a filha ficava morrendo de dor de barriga. E a mãe falava, não é possível. Ela só tá comendo meu leite. O que mais? O que é que pode estar fazendo ela ter esses efeitos, né, adversos? Acabou que ela falou, velho, eu vou tentar dieta carnívora. Depois do cara ficar, tenta dieta carnívora, tenta tirar todas as impurezas, tenta tirar todos os antinutrientes e ver se isso vai afetar a saúde intestinal da bebê. Ela tirou tudo, fez a dieta carnívora. A bebê não chorava mais, Lua. A bebê estava com a digestão 100% Acredito. do jeito que deveria ser. E daí em diante, ela começou a acreditar no poder da alimentação e no poder da dieta carnívora também. Então isso aí é super interessante. E um segundo ponto que eu queria fazer também sobre o que você falou, né? De ver qual é o nível de atividade física da pessoa e ver só como a pessoa, né, no dia a dia age. É muito importante também entender. É muito importante também entender que a glicose em excesso é sempre tóxica tecnicamente para o corpo, né? Tanto que qual é o problema que a gente desenvolve depois de ter glicose em excesso constantemente, cronicamente durante anos? Diabetes. É simples assim. Eu costumo falar que a alimentação da criança ali, 5, 6, 7, 8, 9 anos, ela começa uma alimentação cheia de carboidrato, possivelmente vai ser um diabético com 40 anos, 30, 40 anos, se não antes, né? A gente tá vendo o rate de obesidade das crianças crescer descontrolavelmente, né? Descontroladamente, exatamente. É incrível. Criança, o fígado gorduroso antigamente nem era considerado uma possibilidade que poderia vir da comida. Pensava que a pessoa era alcoólatra quando chegava no médico. E aí hoje em dia a gente tem crianças e crianças com fígado gorduroso. Os médicos antigamente paravam, analisavam o fígado gorduroso e pensavam que os pacientes estavam mentindo que não bebiam. Pois é. É isso aí. Então, isso está crescendo a cada dia que passa, cada ano que passa, e é incrível. E é incrível. E é tão simples a resposta, né, Lua? Muito simples, gente. É voltar ao básico, ao que é ancestral, como que a gente evoluiu, né? Quer ver um outro ponto de atividade física, assim, de performance? É creatina. Creatina é um ponto que muita gente, né? Até na comunidade carnívora existe algumas divergências entre profissionais. Alguns defendem que precisa um pouco da creatina, que precisa suplementar a creatina e tudo mais. Assim, a gente está falando para quem? Quem precisa dessa creatina? Quem? Né? Então, é como eu falo, a gente traz muito do mundo do fisiculturismo, que é muito suplemento, é a creatina, é o BCAA, é a leucina, como é que se chama? Tem um outro que eu esqueci o nome agora, que é muito difundido. Eu lembro da minha época que eu tomava um negócio chamado BHB. Enfim, são muitas suplementações para pessoas, gente, que vão ali fazer um treino de 1 hora na academia. Será que essa pessoa precisa da creatina? Né? Ah, não, Luan, porque tem estudo falando da creatina que é bom para o cérebro. Para outros processos, que é o cognitivo, que é o cérebro e tudo mais. Mas vamos lá. Acho que carece mais estudos. Tem que ver também tudo que a creatina causa, né, no corpo. De retém, né? Muita gente fala assim, é o suplemento mais seguro do mundo, né? O mais estudado. Aí daqui a pouco você olha ali a manchete, creatina adulterada. É isso, aí você isso é fala muito assim, perigoso. nossa, e aí estão dizendo que é o mais seguro, é o mais estudado, tudo bem, é o mais seguro, é o mais estudado. A creatina em si, mas e o pó que você está comprando entendeu? Poxa, mas eu tenho uma creatina aqui, olha. Só comer carne, né, Lua? Só comer carne que tem creatina. Diga-se de passagem, todos esses suplementos que são considerados incríveis na nutrição, né? Como a creatina, como a glicina. Tudo tá lá, como a taurina. B12. O B12. Não só tá lá, como nas formas... esses que não são considerados essenciais, como a creatina, a taurina, a carnitina, e que são muito usados, só encontram na carne. Pois é. Vitamina B12 só encontra em produtos animais. Você vê que a indústria fala o quê? Vou fazer aqui um suplemento em pó de carne. Por que não comer carne? Yeah.
Eu gosto muito dos de fígado, porque muita gente não consegue comer o fígado. Sim, Não consegue. E órgãos também. Sim. Por exemplo, coração. sim. Pô, eu, por exemplo, não quero comprar o coração e fazer. Ó, vocês que estão aqui no YouTube de Antônio, vai sair, provavelmente quando vocês assistirem agora já vai ter saído. Eu fiz um vídeo completo sobre, sobre os órgãos. Estou falando e dando dicas de como colocar os órgãos na alimentação. Por mais. É porque é paladar, gente. Isso é treinamento. Eu Imagine adoro que fígado. eu não conseguia beber água com gás. É bom. Era meu paladar que era diferente, entendeu? Então, muita gente olha para o fígado, não gosto daquele gosto, não gosto disso. Mas é só seu paladar. Quando você começa a mudar o paladar... Eu tenho vários casos. Lua, nunca vou comer fígado. Lua, nunca vou comer... Tá bom, continue. Lua, tô doida do fígado. Lua, não... Eu fiz um fígado... Eu lembro que foi uma paciente minha que falou que ela nunca na vida dela ia comer fígado bovino, que ela tinha ranço do fígado bovino. Eu falei, tá bom. 2 meses depois. E aí passou um tempo, ela chegou e falou assim, você não sabe da maior. Você já testou fígado na churrasqueira? Eu falei, não. Ela falou, então faça o fígado na churrasqueira, porque não paro de comer. Eu falei, não era você que nunca ia comer o fígado, né? Então, é um processo também de paladar, né? Que nós somos moldados a não comer aquilo. Yep. E eu tenho uma teoria, eu não sei se é verdade, então vou deixar claro que a minha opinião aqui é uma teoria que o nosso corpo é tão inteligente que esses sinais de fome e de querer alguma comida que a gente tem, na minha teoria é que o nosso corpo está precisando de certos nutrientes daquela comida. Então, por exemplo, seu corpo está deficiente, por exemplo, em vitamina A. Sim. Né? Você come o fígado, caramba, o fígado tá gostoso. Será que... O que é que tá acontecendo por dentro? Isso acontece muito comigo, né? Quando eu comecei a carnívora, eu comecei do focinho ao rabo. Então, eu comia tudo do boi, né? E aí, depois, eu falei, não. Aí eu fui estudando, fui entendendo, fui escutando cada vez mais o meu corpo. Então, hoje, eu escuto muito o meu corpo, a vontade que eu tenho. E as pessoas falam, você não enjoa de bife ancho, porque meu almoço todos os dias, assim, religiosamente, né? É bife ancho. Eu falo, muito não, bom. gente, é porque é isso que meu corpo pede, entendeu? E aí chegou um momento que eu não estava com vontade de comer víscera. E eu falei, será que pode? Porque todos os meus estudos falavam que eu tinha que ter as vísceras, né? E aí, estudando, conversando com a comunidade, comecei a entender os momentos, meu corpo começava a pedir em alguns momentos. Eu falei, eu vou testar, eu vou ver se eu vou ficar deficiente em alguma coisa. Se eu ficar deficiente em alguma vitamina, eu vou lá e volto com as vísceras. E eu gosto de todas, eu só não gosto do rim. O rim foi o único órgão assim que eu não consigo realmente comer. Mas o resto tudo, gente, o pulmão, eu sou apaixonada pelo pulmão do boi, a língua do boi, que não é uma víscera, mas... Enfim, a gente coloca como se fosse o fígado, tudo, eu amo. A tripa do porco, adoro tudo. E o coração do boi é maravilhoso. Eu nunca provei. O miolo, eu não tinha comido miolo. Até recentemente minha sogra levou o miolo pra mim. Nossa, que negócio gostoso. Eu nunca provei nada miolo disso. do boi. Então, assim, aí eu falei, vou ficar um tempo sem as vísceras. Resultado... Chegou um momento que uma vez eu estava no mercado, eu olhei para o fígado, eu salivei naquilo ali. Falei, E hoje eu tenho esse entendimento, é a leitura que eu faço, entendeu? Quando eu tenho muita vontade de comer uma víscera, quando vem aquele desejo ardente, pode ser que eu estou ali, talvez precisando de algum nutriente que eu vou conseguir de forma mais rápida e biodisponível daquele órgão ali. Aí eu vou, como alguns dias e aí paro. Aí fica um tempo sem comer, daqui a pouco vem aquele desejo ardente de novo pela víscera. E assim vai, e a gente vai construindo uma alimentação realmente intuitiva, né? E de liberdade, que eu acredito que é isso que a carnívora traz. Eu também penso assim, e até, não sei se você viu o vídeo, mas há 3 semanas atrás eu postei o vídeo com o Dr. Dário, revisando todos os meus exames de sangue. Eu vi que você chegou fez a ver? esse vídeo, mas eu ainda não parei para assistir essa análise dos seus exames de sangue. Rapaz, todas as minhas vitaminas, fazendo um breakdown rápido aqui, todos os... Vitamina C, fala aí pra mim. Tava ótimo, Quanto? tava tipo... 1 e pouco. 1 e pouco? Olha! Eu não tomo laranja, nem boto limão na água, nem nada. Interessante. Eu sou hardcore.
interessante. tudo tava ótimo, só o meu folato, que tava um pouquinho abaixo. Que é a B9, gente. E minha vitamina B12 tava tipo 1.200 e pouco. Nossa. E minha vitamina D tava 25, que tava um pouquinho abaixo também. E isso aí, um solzinho, porque sol não mata, né? Eu fico muito pouco tempo no sol, querendo ou não. E o folato, eu comecei a comer fígado Pra aumentar um pouquinho. pra aumentar e simples assim. De resto, tava tudo E não bonito. necessariamente, gente, o recorte que a gente faz do exame de sangue, aí a minha leitura, não sei qual é a leitura do Dr. Dário, é que Snapshot no tempo ali. sabe? Não é o filme da sua vida. Então, muitas vezes, você tem uma B9 que está um pouquinho mais baixa, mas assim, você tem a deficiência dela. Aí a gente vai buscar, vai rastrear. Poxa, você tem sinais de deficiência de B9, então vamos dar uma atenção aqui para ela, né? 100%. Então, muitas vezes, o que está refletido ali, não necessariamente eu vou precisar jogar Me preocupar, jogar exato. uma luz ali, que, meu Deus, preciso resolver isso aqui, porque eu preciso me encaixar na média, né? Exato. Então, isso eu gosto muito de colocar. Às vezes, por exemplo, Antônio, eu pego pacientes com a B12 lá em cima, 1.000 e pouco. Só que aí o paciente relata deficiência de B12. Ele está me relatando que ele tem deficiência de B12. Exemplos, falta de interesse de fazer as coisas. De energia, muita fadiga e tantas outras coisas, né? Força, enfim. Você vê lá que ele está com essa deficiência. Aí, pô, 1.000? Aí o paciente, ele toma suplementação. Essa suplementação, ela não... É como se a célula não estivesse usando aquilo ali. Então, está ali sobrando. Não está funcional. É como a gente fala, uma B12 que não está funcional. Então, muitas vezes também tem um número bonito no papel, que muitas suplementações fazem esse papel, né? De colocar as vitaminas e os minerais dos pacientes todos nas referências. E a galera continua mal. Ela fala, nossa, mas meus exames estão todos normais, mas a pessoa está se sentindo mal. Então, assim, não está nada funcional. Está tudo inflamado, que está aí no seu corpo não está conseguindo nem usar. Em falar em referência, Lua, o que é que você acha dessa nova referência que botaram sobre a pressão ter que ser menor do que 12/8 agora? Nossa, eu estava no futebol do meu filho e aí tinha uns pais aqui, assim, conversando sobre isso. Ferrou. Tá todo mundo pré-hipertenso. É pré-hipertenso, né? Eles estão falando que é pré-hipertensão. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quanto erro a gente vai ter? Quantas pessoas vão tomar medicamento sem precisar tomar esse medicamento? Então você acha que isso seria para o lucro de certas empresas? Com certeza. Com certeza. Assim, vamos lá. Eu acho que a pressão arterial, ela é importante. Claro. Eu acho que a prevenção de uma hipertensão é importante, desse olhar do médico para a pressão do paciente. O que eu vejo na prática clínica é você pegar um paciente que pega um trânsito danado para chegar no médico, tá estressado com o dia a dia, vai lá, chega atrasado, fica no consultório médico assistindo televisão, um monte de notícia ruim, aquilo tudo tá fazendo a pressão dele já ficar diferente. E ele entra no consultório médico, vai lá, mede a pressão e dá esse valor aí. Toma café, né? No dia. Toma café, aí dá essa pressão. Aí ele já vai sair com o diagnóstico de pré-hipertensão, entendeu? Então, assim, é buscar primeiro qual é a causa raiz dessa pressão mais alta, né? Então, isso é o que eu acho que falta muito. E a gente sabe que a resistência à insulina, foi muito atacado quando eu falei no outro podcast que a gente falou, é uma das principais causadoras de hipertensão, tá? Porque retém mais sódio, correto? Exatamente. Inflama os vasos, deixa os vasos mais, né, resistentes mesmo, então, pro fluxo ali. Então, é buscar essa causa. Então, imagine o que é que vai acontecer. Um mundo de gente vai tomar remédio para pressão. Vai mesmo. Sem precisar. Vai mesmo. Entendeu? Eu tava falando até com um amigo meu um dia desses e isso já vai mudar um pouquinho o tópico da nossa conversa, então só vou tocar nesse assunto rapidinho, que uma das coisas que todo o governo faz,
toda diretriz faz, em qualquer momento da história, antes de você influenciar as pessoas, positivamente ou negativamente, é botar medo na pessoa. Ou seja, com o que aconteceu há 4 anos atrás, faz as contas aí quem quiser, 5, 4 anos atrás, foi a mesma coisa. Bota um bocado de medo e depois todo mundo é obrigado a fazer algo que antigamente não ia parecer ok, né? Exatamente. E com o colesterol é a mesma coisa também. Exatamente. O LDL foi a mesma coisa. A cada ano que passa, o LDL tem que ser abaixado. Sendo que a cada ano que passa, a quantidade de ataque cardíaco vai aumentando. Exatamente. Né? Então, você vê na minha prática clínica e de vários nutricionistas que seguem essa linha mais low carb, cetogênica carnívora, a gente vê que, tudo bem, o LDL está aumentando um pouquinho, né? E a gente vê triglicerídeos caindo, resistência à insulina melhorando, paciente emagrecendo, circunferência abdominal diminuindo, HDL subindo, inflamação sumindo. Mas o LDL subiu. E daí? É o fim do mundo. Vai lá, faz um score de cálcio, não tem placa. Tipo assim. E aí o paciente sai com remédio? Vai morrer porque tá com LDL mais baixo, mas ganhou vida, mas ganhou saúde. Tá, Isso né? é loucura pra mim. Óbvio que a gente não pode falar assim na rede social, a gente tem que ter uma certa responsabilidade, porque existe todo um contexto. Uma pessoa que come carboidrato, que está inflamada, que está obesa, que é sedentária, que tem resistência à insulina, com o LDL alto, aí, meu amigo, realmente você não tem que ter esse LDL alto. Ou né? você não tem que estar gordo de primeiro lugar, não é isso, meu irmão? Nós estamos falando de pessoas que seguem uma dieta anti-inflamatória, digamos assim, né? É isso. Tipo, tem que cortar uma pela raiz, né, Lua? Isso não tenha dúvida. Agora, a gente tá aqui voltar falando... para Vamos voltar à performance, né? Monstro, bota aqui na tela um dos estudos. Aquele primeiro que eu te falei, é o número 2 que eu te mandei. Para deixar bem claro, gente, o carboidrato, ele não é obrigatório para performance. Vocês vão ver agora aqui nesse estudo. Eu acredito que o carboidrato, Antônio, ele é apenas um atalho que vai cobrar caro depois, para muitas pessoas. Eu também compartilho dessa mesma opinião. Porque no longo prazo, como a gente conversa, né? Você tá lá batendo e batendo, inflamando, aumentando sua glicose no nível tóxico por anos e anos e anos, uma hora a conta chega. Vai chegar. Né? Pode não chegar para alguns, mas comparado com o que eles poderiam ser sem, né? A gente nunca vai saber. E para a maioria das pessoas, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Sim. Doença metabólica, saúde metabólica. Lua, você chegou a ler esse daqui? Esse Metabolic? é o de 12 semanas, né? Que foram com atletas de Endurance em 2018? Não, esse é diferente. Eu queria começar com esse porque esse aqui... Esse é o Fester? Não. Esse eu não li, não. Esse aqui é um pouquinho diferente. Eu queria começar com esse porque é mais básico, tá, Lua? Tá, Deixa eu te explicar um pouquinho sobre esse estudo, né? A gente tem aqui o estudo onde o objetivo foi, e eu fiz um resumo aqui muito rápido, tá? Foi avaliar o fat oxidation das pessoas, né? De 2 grupos diferentes. Sim. E também o glicogênio muscular em atletas de endurance, tá, Lua? Certo. Um dos grupos tinha 10 atletas, então é muito pouco. Em um dos grupos tinha 10 atletas, que é no grupo alto em gordura, baixo em carboidrato. Sim. Tá? E ali tá o breakdown de cada uma dos macros. O grupo alto em carboidrato, 59% de carboidrato, 25% de gordura e 14% de proteína. E o grupo alto em gordura, né, tinham 10 atletas, 10% de carboidrato na dieta, 70% de gordura e 19% de proteína. Ok. Tá? Deixa eu te falar logo, esse estudo aqui não é randomizado. Esse estudo aqui, o pessoal teve que falar o que comia, né? Ao longo desses 20 meses de duração. Sim. Ou seja, não é topo da prateleira, Sim. a gente sabe disso. Sim. O que é que eu gosto em estudo de atleta? Porque atleta tende a ser muito disciplinado. Exato, o atleta tende a ser muito disciplinado. Então, eu acho interessante botar isso daqui. Legal. E os resultados são bem interessantes também, tá? Desce aí um pouquinho a parte da direita. Foram 20 meses, tá? E atletas estavam já adaptados a queimar gordura entre 9 a 36 meses de dieta. Beleza. E desce aí um pouquinho mais. O que aconteceu no experimento? Desce aqui também o lado esquerdo para a galera ver o gráfico.
Pode descer mais. Vai ter um gráfico bem legal. Aqui. Pronto. Pode parar aí. Pode deixar um pouquinho mais baixo. Pronto. Aí. Pronto. O dia 1 foi um teste de VO2 Max, tá? Perfeito. Na esteira, para determinar essa capacidade aeróbica e a intensidade da oxidação da gordura. E o dia 2 foi uma corrida de 3 horas a 64% do VO2 Max. Perfeito. E foi aqui o que eles fizeram. Ó. De manhã cedo, eles tiraram uma biópsia do músculo para ver o glicogênio, Sim. é claro. E eles tiraram blood, tiraram sangue para ver alguns fatores, e a gente vai ver esses fatores daqui a pouco. Beleza. Né? Glicose, insulina, lactato, corpos cetônicos, glicerol, antes, depois do exercício, como a gente pode ver No gráfico. nesse gráfico que eu marquei aqui. Durante a corrida, né, os atletas ingeriram apenas água. Exatamente, não teve nenhuma suplementação. E após o teste, os atletas receberam shakes compatíveis com sua dieta, né? E no estudo eles falam como foi o shake. Um foi basicamente cheio de gordura e o outro cheio de carboidrato, né? Então, isso aí foi bem interessante. 10 pessoas. Olha que interessante, Lua. Desce aqui um pouquinho no lado esquerdo. Aí. Isso é super interessante. O grupo, esse aqui, o grupo High Carb, olha o máximo da oxidação de gordura por gramas por minuto. Por quê, Menos gente? de 1. Porque ele tinha muito carboidrato, então ele estava gastando o carboidrato. Exato. Olha o low carb. Perfeito. O pior de Oxidação. todos do low carb de oxidação de gordura. Ainda foi maior do que o Maior. maior do carboidrato. Exato. Perfeito. O maior do grupo low carb foi 2 vezes maior do que o maior do grupo high carb. Perfeito. De oxidação de gordura. Isso pra mim é super interessante. Perfeito. E a outra coisa que eu acho super interessante também é sobre o glicogênio muscular que a gente falou mais cedo, Sim. né? A maior discussão é que o glicogênio muscular dos atletas alto carboidrato vai ser reposto mais rápido. Desce aí, velho. Desce aí pra gente ver a table. Não, sobe aí um pouquinho. Não, isso aqui ainda é oxidação de gordura. Ó, sobe aí um pouquinho. Isso aqui é oxidação de gordura, Lua. Sim. Baseado no tempo. Então você vê que quando chega ali no minuto... Logo no começo já. No minuto 60, 120. Olha a diferença da oxidação de gordura. Você vê que os dois, né, tem mais ou menos um padrão linear. Só que o padrão linear lá do grupo de gordura já começou muito mais alto. Já começou com o I-intercept muito mais rápido. Agora desce aí. Pode descer mais. Aí. Olha a glicose dos dois, Luan. Olha que interessante. A glicose no sangue dos dois. Durante a mesma quantidade de tempo. Perfeito. Simples. Bem parecida. Olha a insulina também. A insulina do grupo que comeu carboidrato e a insulina do grupo baixo em carboidrato. Então, aqui foi no começo, né, onde eles tomaram... O pré-treino. E aqui foi logo depois que o treino acabou. Perfeito. Entendeu? Eles aí tomaram shake. Ou seja, gente, isso mostra, assim, como que a insulina da gente ali no low carb aumentou um pouquinho, né? Mas é sob demanda, Antônio, como eu estava falando no início do podcast, né? É sob a demanda do corpo. Então, você vê que o que comeu carboidrato, jogou ali um shake de carboidrato, demandou muita insulina, né? Do corpo para poder agir. Demais, demais. Desce um pouquinho mais o lado direito e o lado esquerdo também. Aí, pausa aí. Olha o glicogênio muscular. Perfeito. Nenhuma diferença. Perfeito. Nenhuma diferença. A gente fica protegido, gente. Só que as pessoas não entendem, né? Ou seja, obviamente, esse estudo não é controlado, Sim. não é randomizado, Sim. o que é um problema, eu entendo isso, Sim. para dizer causa. Mas a fisiologia explica. Isso que eu acho interessante. A fisiologia explica. Isso que eu acho interessante. Então, esse estudo, o que é que comparou? Pessoas diferentes que estavam já numa dieta, correto? Certo? O outro estudo, por isso que eu quis botar esse aí aqui Sim. primeiro para fazer um step up. O outro estudo
Foram o estudo de 12 semanas. Sim. E o que é que aconteceu? Compararam dois grupos, a gente vai ver daqui a pouco. Pode botar outro estudo já, tá? Vão ser 2 grupos de pessoas, um grupo low carb e um grupo high fat. A gente vai revisar aqui mais detalhadamente. Só que a comparação foi deles com eles mesmos. Sim. Depois de 12 semanas. Então isso que vai ser interessante. Que muda, né? Isso vai ser super interessante. É o que a gente fala assim, gente. O corpo humano, ele tem reservas praticamente ilimitadas de gordura em comparação ao glicogênio, né? Então, nesse estudo aí, quando você vê que é uma pessoa adaptada, principalmente uma dieta, aí foi cetogênica, mas quando a gente vê tanto cetogênica como na carnívora, o motor ele muda de marcha. Então, você realmente passa a oxidar a gordura em alta intensidade, sem depender desse carboidrato em cada passo. Né? Então, isso fica muito claro para a gente que o corpo humano ele tem essas reservas praticamente ilimitadas de gordura. Isso é sensacional, né? Isso é muito... E que as pessoas que estão usando o carboidrato, os gelzinhos, não utilizam essa gordura direito. Exatamente. Vai usar o que está ali. Exato. E esse é um exemplo perfeito do que o Medeiros fez em jejum, do que o Alex McDonald fez em jejum, do que você faz em jejum 14 km. É difícil alguém correr em jejum 14 km. Eu não duvido que tem gente que corre, né? Mas é super interessante. Desce aqui mais o lado direito, monstro. Não, lado direito. O documento que eu fiz o breakdown aí. Pronto. Então, Lua, ali eu fiz um objetivo bem rapidinho, tá? Como eu te falei, o estudo foram 12 semanas, comparando dietas em baixo carboidrato e em alto carboidrato, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre como foram as mudanças, tá? O que é que eles pediram? Nesses aí, eles analisaram DEXA, né, que foi para peso, massa muscular, massa magra, massa gorda, performance em testes de 100 quilômetros, tá? Na bike, timed, ou seja, para ver o melhor tempo, sprint de 6 segundos e um critical power test depois, mais lá no final. Também o VO2 max de 20 km, se eu não me engano, tá? E marcadores metabólicos, lactato, os corpos cetônicos e desce um pouquinho mais, monstro. Aí, sobe um pouquinho mais. Duração foi de 12 semanas. Foram 20 atletas homens, ou seja, já tira a mulher da equação, e eu entendo isso completamente. Tá? 11 high carb. Qual foi o high carb? 65% de carboidrato, 20% das calorias de gordura, 14% de proteína. E o low carb, 9 atletas, 6% de carboidrato, 77% de gordura e 17% de proteína. Desce aqui um pouquinho no lado esquerdo, monstro. Não, lado esquerdo. Pra Lua ver a tabela. Aí. Aqui é uma média, obviamente, do age, do height, do BMI. Todos muito bem parecidos. Tá? O age é idade, tamanho. Altura e peso. E peso, o BMI, né? IMC. Desce aí um pouquinho, monstro. Aí, pronto. Aí, o que é que aconteceu? Cada atleta recebeu um plano alimentar individualizado para seguir uma dieta cetogênica ou seguir uma dieta alta em carboidrato e um plano de treino também durante essa adaptação de 12 semanas que eles iriam ter feito. Tá? De novo, o que é ruim nesse estudo? Não é controlado, e eu entendo isso. Porém, como eu já falei, os atletas tendem a seguir as regras muito mais do que qualquer outra pessoa. Desce um pouquinho, monstro, do lado direito. Que é o documento. Aí. Ok. Então, tá aqui o experimento, basicamente. Antes, né? Teve um no começo e um depois das 12 semanas. Aí foi o que a gente já conversou. 9 da manhã, teve o DEXA. 9h15, mais ou menos, o exame de sangue. 9h30. 9h30, eles tomaram na semana 0, no início, cada um comeu o que eles comeriam normalmente para treinar antes do treino. E na 12ª semana, o grupo high fat, né, já fez 5% carboidrato, 80%
a gordura e 15% proteína. E o grupo high carb fez 60% carboidrato, 26% fat, 14% proteína. E depois, foi o que a gente estava conversando antes, né? No começo, teve o warm-up, um warm-upzinho de 30 min. Simples, né? 30 minutos, que é o treino de muita gente, né, Lu? Com certeza. Esse warm-up aí. Aí depois, teve os sprints de 6 segundos para avaliar a potência máxima. Depois, 100 km, né, de timed. E depois o Critical Power Test, né? Que mede a potência. Exato, para medir a potência que o atleta ainda consegue sustentar depois da fadiga. Que é o que muita gente tem medo numa dieta cetogênica, né? Não vai ter mais nada lá, então, meu Deus do céu. Ok, desce aí um pouquinho, monstro. Aí, parou aí. Não, isso aqui são só... Aqui, ó. Isso aqui são só um pouco das tables do que eles estavam comendo, de carboidrato, de gordura, de proteína. Tá? Todas são muito parecidas e são lineares também. Por exemplo, o grupo high carb comeu... Antes estava comendo mais ou menos 2.400 calorias e o grupo low carb, high fat, no cetogênico, 2.800, né? Ou seja, 400 calorias a mais. Só que os dois cresceram antes e depois iguais. Então isso não vai fazer uma diferença muito significativa. Só que aqui são as diferenças legais do que aconteceu agora. Sim. Eu marquei todas as significativas baseado no p-value ali do ANCOVA Testing de estatística. Então, primeiramente, olha lá o body mass. Cetogênico perdeu mais gordura corporal. 6 quilos, enquanto o outro grupo high fat... Não é gordura corporal como um todo, perdeu mais ou menos 0,8. Obviamente, os high fat, os cetogênicos, já pesavam mais, tá vendo? 86 versus 76. Agora a diferença da perda foi estatisticamente significante, o que é interessante. Body fat, o cetogênico perdeu 4,6, enquanto o high carb 0,5. Estatisticamente significante gigante também. Exato. Porcentagem, é claro, vai junto com isso. Sim. Olha o 6 second sprint peak. Olha o que aconteceu. Sim. O high carb abaixou 0,1 de força, watts por quilograma. Já o cetogênico aumentou. Aumentou 0,8. Isso foi estatisticamente significante também. E também o Critical Power Test, o CPT, lá no final... O cetogênico aumentou 1,4, já o de carboidrato, em média, perdeu, o high carb perdeu 0,7 watts por quilograma. Então, todos esses foram estatisticamente significantes, o que é super interessante. Perfeito. Isso aí mostra que a dieta cetogênica e uma pessoa, na verdade, cetoadaptada, porque a gente está falando de pessoas cetoadaptadas, tá? A gente não está falando de pessoas que acabaram de começar uma dieta cetogênica e já querem ter essa performance toda, né? Comparando com os outros grupos que já vivem em dieta com alto carboidrato. Então, esse não é uma comparação justa. Então, são pessoas cetoadaptadas. Então, isso mostra que não prejudica a performance, né? Se a gente vê ali que não teve prejuízo na performance. Para esse grupo, com melhorou certeza. A composição corporal, pelo que a gente vê aqui na tabela. E... melhorou o uso de gordura como combustível, porque automaticamente perdeu mais gordura corporal, sem precisar de reposição de carboidrato durante os treinos. Então, ele manteve ali a performance sem precisar, gente, de carboidrato. This is cool. Isso é bem legal. Desce um pouquinho mais pra gente ver mais umas tables aqui. Não precisou do gelzinho de carboidrato. Quem diria, hein, Lua? Pode descer. E um negócio ruim é aquele gelzinho de carboidrato, viu? Você já experimentou? Nunca. Nossa. E nem vou. Nossa. Ó, sobe aí, monstro, sobe aí. Olha o gráfico do lactato. Ó, que interessante. Super parecido. Pois é. Super parecido. Pois é. Antes e depois. Pros dois grupos. Antes e depois. Super interessante. Mais uma prova de que o músculo não precisa do carboidrato. E que talvez o Tinox esteja certo, né? Pois é. Que realmente o que importa é a glicose no sangue. Sim.
e não o glicogênio muscular. Exatamente. Sobe aí um pouquinho. Eu fiz uma nota ali na tabela mais de cima. Eu fiz uma nota nessa tabela Sim. aqui, que o RER, que é o coeficiente respiratório, desce aqui um pouquinho o lado direito, monstro. Que esse RER é um cálculo que eu não me lembro agora exatamente. Olha, sobe aí, Lua. Uma coisa que a gente esqueceu de mencionar é que durante os 100 quilômetros, o grupo high carb ingeriu o É carboidrato. isso, foi o que eu falei. E o low carb Ou seja, o só na cetogênico não água. precisou repor o carboidrato, entendeu? Eu vi aqui no estudo. O cetogênico, ele não precisou repor nada durante o treino. Diferente do high carb. Exatamente. Entendeu? Então, isso prova o quê? Desmonta o mito de que o glicogênio muscular é o tanque que limita a performance. Entendeu? Isso é muito interessante, né? E o Tim Noakes que está fazendo os Exatamente. estudos randomizados Isso vem para provar dele. isso aí. Porque Isso de vem resto, os antigos, todos são basicamente feitos numa população não adaptada Sim. a queimar gordura como fonte de energia, porque entra numa dieta high fat, e eu nem vou dizer que eu sei qual é as porcentagens de proteína, de gordura, porque é muito detalhe para se lembrar. Vamos Sim. supor que seja a base, né? Até 50 gramas de carboidrato. Sim. E, gente, 2 semanas não é o bastante. E mais uma vez, gente, nós estamos falando aqui de pessoas atletas. Uhum. O que Atletas de não endurance. é a maioria. Você não é atleta, eu Não. não sou atleta. Quem você mentora provavelmente não são atletas, são Não. pessoas que estão precisando recuperar a saúde. Então, buscar isso aqui, né, essa performance, e tentar se comparar isso aqui, não existe, né? Uhum. Mas isso aqui é um caminho para a gente mostrar para vocês que nós não precisamos do carboidrato para fazer um treino de musculação. A gente não precisa do pré-treino, a gente não precisa de um intratreino, a gente não precisa de um pós-treino recheado de açúcar, Uhum. entendeu? Olhe para a sua saúde antes. Olhe se você pode, né, comer um açúcar, comer um doce de leite pré-treino. Muitas pessoas não podem. Exato. Né? E, infelizmente, quando eu coloquei isso lá na internet, eu lembro que eu botei lá 14 quilômetros e tal, sem gelzinho. E aí eu tava olhando os comentários e era assim, Antônio. Ah, pois agora eu estou aqui comendo um pote de doce de leite e vendo esse post. Uns comentários assim que você fala, nossa, sabe? Onde foi que A galera que do a gente contra. foi parar, né? Não, Onde a gente e foi isso parar? aconteceu agora. Você não tá entendendo, Lua, da nova epidemia dos Estados Unidos de pessoas do contra. O Trump e o RFK falaram que mulher grávida não poderia tomar Tilenol. Eu tô vendo a galera tomando Tilenol e postando lá para poder dizer que, né? Ah, Trump tá Tá errado. errado. Lua, você não acredita. Caçaram um tweet do próprio Tilenol em 2017 falando: se você está grávida, a gente recomenda que você não tome Tilenol. Pronto. Acabou. Caçaram o post do Não vi, próprio não. Tilenol no Twitter, Pois velho. é. Super interessante. Mas para você ver que mesmo a própria empresa falando que não é para tomar durante a pregnancy, durante a gravidez, vai ter gente que só porque não gosta do que a pessoa tá falando ou não gosta Não da da pessoa pessoa, né? em si, vai fazer o contrário. Exatamente. E tem médicos fazendo isso. Tinha enfermeiras fazendo isso. Não eram pessoas qualquer. Ou seja, o Tilenol fala: não recomendamos que você tome Tilenol na gravidez. Dane-se, mas eu não gosto dele. Ele falou que não é para tomar, então eu vou tomar. E não só isso. Tem outros posts do Tilenol falando: não recomendamos e fale com seu médico antes de tomar. E seu médico tá tentando fazer showzinho nas redes sociais, tomando Tilenol só pra desfazer o que Trump tá falando, Pois entendeu? é. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Então, a gente que hoje estuda, que atende pessoas, que vê na prática, né? A gente não está falando só de Lua Ferrari, só de Antônio, a gente está falando de pessoas que a gente acompanha. Tanto ele como mentor, eu como nutricionista, com os meus alunos, com os meus pacientes, a comunidade toda de médicos e profissionais e mentores também, que muitas vezes têm um conhecimento até maior de tudo isso do que um próprio profissional que está ali naquela caixinha, que não consegue abrir sua visão.
E muita gente também fala assim, mas vocês são muito da teoria da conspiração. E não é sobre a teoria da conspiração, é porque a gente vê na nossa prática. Não é conspiração, né? Se é verdade. Não pois mesmo? a gente vê na prática, não precisa a gente ir longe, não. A gente vê que a pessoa, que ali a indústria, né? Que as faculdades de nutrição, que as nossas pirâmides, hoje não é mais pirâmide, mas que na minha época eu aprendi, né, na faculdade, a pirâmide alimentar, tudo isso vem de dinheiro, indústria. Né? Então, assim, eu postei um Reels ontem de um vídeo que eu fiz completo no YouTube falando sobre a indústria do açúcar. Então, em 2015, se eu não me engano, foi lançado um estudo na JAMA, que é uma revista respeitada, e que mesmo assim, tudo que é de estudo assim, porque é respeitado, porque é de Harvard, porque eu também tenho muito pé atrás, sabe? 100%. Então, mas assim, foi publicado esse estudo e mostrou ali que 3 cientistas foram comprados. De Harvard? Foi de Harvard. Para dizer que o problema era a gordura. Simples assim. E não açúcar. E que o que causa doença cardiovascular é a gordura. Então, os caras foram lá e falaram isso, sabe? E aí veio toda a narrativa de que você tem que comer margarina, que você não pode comer gordura. Que óleo vegetal é bom para o coração. Óleo vegetal é bom, tudo isso é a indústria por trás. Então, isso não é teoria da conspiração. Porque a gente vê na nossa prática que quando a pessoa tira o óleo vegetal, que quando a pessoa para de comer ultraprocessado, que quando a pessoa diminui o consumo de açúcar, não é nem retirar, é diminuir drasticamente, ela já tem um ganho de saúde imenso. Né? Então, não é sobre teoria da conspiração que a gente vê na nossa prática clínica. Né? São fatos. São fatos. É simples. Eu sou um cara que gosta de trabalhar com fatos, Pois Lua. é. Então, o que Lua está falando aqui sobre os médicos de Harvard que foram pagos não é teoria da conspiração, porque tem os documentos online. Documentado. Research Sugar Foundation. Pagando eles, e não só eles. Ansel Keys, por exemplo, também era pago. Eles influenciaram diversas diretrizes. American Heart Association ganha milhões de dólares de empresas que falam que o LDL é ruim, então você tem que tomar aqui um remédio de LDL. Agora vai vir, como você falou da pressão, né? Agora vai vir os remédios da depressão. Exato. Então, né, Lua, eu acho que... Rapidinho, antes de finalizar, volta lá o estudo, super interessante. Esse foi... Esse aqui não, esse aqui mesmo, só esse gráfico. Perfeito. O RER, se eu não me engano, Lua, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, ou depois alguém que vê o podcast me corrija se eu estiver errado. Esse RER, quanto mais perto de 1, melhor está a sua capacidade de usar glicose disponível. Sim. Como fonte de energia. Se eu não me engano, tá? Até por isso que eu fiz essa note aqui. Mesmo sem os carbos ingeridos, o Low Carb Ketogenic Group, afterwards, tá? Quanto mais perto do final, quanto mais eles foram lá o tiro no final, maior foi a quantidade de açúcar que eles tinham no sangue. Sim. Disponível para É usar. o que eu falei, né? É isso. Os meus treinos mais intensos, lá com o Libre, apontava ali uma glicemia mais alta. Né? Ou seja, vem de onde isso, Lua? Do nosso fígado. Da nossa capacidade, né? É incrível, né, Lua? Como o nosso corpo, depois de milhares e milhares de anos de seleção natural, consegue virar uma máquina perfeita para deixar a gente vivo e deixar a gente no melhor estado possível, se a gente estiver fazendo o que a gente evoluiu fazendo, que é basicamente comer uma dieta mostly animal, mais 80% baseado nos estudos isotopos estáveis, ou até mais, porque, querendo ou não, antigamente a gente tinha que caçar, tinha dia que a gente não conseguia achar animal, a gente precisava comer alguma coisa, né, alguma fruta ou alguma raiz, que nenhuma é igual às de hoje em dia, diga-se de passagem, né? E o corpo consegue fazer o que tem que ser feito. Como você falou, a gente consegue entender que, tá na hora de beber água, ou eu preciso de mais sal, ou eu preciso comer agora. Então, para mim, isso é super interessante. Vamos ficar por aqui depois de quase 2 horas de podcast. Lua tem que buscar os filhos dela na escola. Lua, muito obrigado. Conversa sensacional. Depois a gente tem que ter outra, como sempre, né? Vamos nessa. É sempre um prazer estar aqui, gente. E fica aqui o alerta para vocês. E eu acho que o maior alerta que a gente pode dar é que Deus colocou pra gente as proteínas, as gorduras, né? Até os carboidratos mais limpos, digamos assim, na natureza. Nós vivemos a maior parte do tempo da caça,
né? Em jejum, jejuando, e quando tinha a caça ali disponível, aí a gente os ancestrais conseguiam se alimentar, então nós evoluímos dessa forma. E hoje, infelizmente, principalmente na prática esportiva, na prática de uma atividade física, né, que é diferente do atleta, de uma atividade física, como eu falei, de 30, 40, assim, 1 hora por dia, você vê que a pessoa está ali envolvida com proteína em pó, suplementos, creatina e tantas outras coisas. Sorinho da saúde. Sorinho da saúde. E é o básico, gente. É o básico bem feito, né? É comer proteína de verdade, é comer gordura de verdade, é treinar o seu básico, é gerenciar seu estresse, é fazer sua hidratação, é se voltar para o seu corpo, é ensinar o seu corpo de forma intuitiva, viver de forma intuitiva. Viver leve, né? É sobre isso, né? Não se compare a um atleta, não se compare a alguém na internet que está ali usando hormônios, né? E não está dizendo para você que ele está usando hormônios. Como muitos, né? tá? Não se compare com alguém que fala assim, olha, eu tô bem aqui, fisicamente eu tô bem aqui, e aqui, olha, eu como de pré-treino, eu como um doce de leite. Você também pode. Será que você também pode? Será que ele que está falando isso pode também? Né? Então ficam as interrogações. Será porque... que ele está usando Ozempic? Pois Alguma outra droga? Então, a estética em si, ela é importante, obviamente, mas ela não diz tudo, né? O que diz tudo é a sua saúde interna. Especialmente né? em curto prazo, né? Exatamente. Que é resultado em um mês. Exatamente. Depois de 40 anos fazendo coisas ruins no seu corpo, degradando. Então, assim, a gente consegue performar, sim, sem carboidrato. A gente consegue, sim, ter um bom treinamento e ter uma boa saúde, ganhar saúde sem precisar pré-treino, intratreino, pós-treino, né? Construir músculo. Construir músculo sem carboidrato é possível também. E é possível viver, gente, muito bem, com muita saúde, sem os carboidratos. Performar na vida, não só no exercício, né? Performar na vida como um todo, sem os carboidratos. Você tem uma energia extremamente estável, não vai faltar nada para você. E é isso. Isso que a gente quis trazer aqui para vocês. Bora pra cima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.